Boa noite, meus irmãos. Gente nova, né? Eu sei que o pastor já citou, mas nesses momentos, poucas pessoas, a gente sempre enquadra aqueles que podem estar expondo a palavra do Senhor. E eu fui um desses premiados, né? É um privilégio, sem dúvida, porque Deus não fala só a vocês, né? Mas também nos confronta, nos coloca ali na parede e aponta aquilo que está errado, aquilo que está certo, e nós rendemos graças ao Senhor, porque é sem dúvida uma transformação contínua, né? Então, eu já queria pedir a vocês que deixem suas Bíblias abertas no primeiro livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre esses textos. Eu queria que vocês já abrissem nele. Eu acredito que todos, ou boa parte, já assistiram o filme Quarto de Guerra. É um filme cristão, né? E que traz algumas verdades e lições que nos chacoalha, né? Principalmente quem tem dificuldade em oração, esse filme é excelente, eu recomendo. E eu destaquei um trechinho que eu queria trazer para vocês de Bom, é aqui que eu compro as minhas brigas. Um closet? Eu chamo de quarto de guerra. Então, a senhora escreveu orações para cada área da sua vida? Sim, uma estratégia de oração. Sim. Eu costumava fazer o que você e seu marido estão fazendo, mas isso não me levou a lugar nenhum. E aí eu comecei a estudar de verdade o que as escrituras dizem. E Deus me mostrou que eu não tinha o que fazer o trabalho pesado. Não! Só Ele poderia fazer isso. O meu trabalho era buscá-lo, confiar e viver sua palavra. Senhora Clara, nunca vi nada assim antes. E eu admiro. Um papel de uma irmã que precisava vender a sua casa e contratou um casal, Tony e Elizabeth, para ajudá-la nesse sentido, né? E a Elizabeth enfrentava um problema muito sério no seu casamento e por diversas vezes ela mais se interessava em participar da vida desse casal do que propriamente vender a sua casa. Em um determinado momento, elas planejando, e interessante notar que, apesar de Elizabeth insistir que a senhora Clara visse as propostas, ela sempre fazia pergunta: como está o seu marido, como está o filho, como está a sua vida espiritual com Deus. Eu, particularmente, sou resistente a essa designação de quarto de guerra, né? Porque ali era um momento especial, momento que ela decidiu conversar com Deus, né? Um lugar que se tornou santo pela presença de Deus e pela conversa que ela tinha com Deus. E eu não quero ser sensacionalista, né? Mas ela decidiu que aquele espaço teria lembretes de suas orações. Teria momentos em que ela iria ajoelhar e clamar ao Senhor. Na vida real, Emma Gray morreu com 95 anos, em 2009. E ela trabalhou num lugar durante 24 anos. Ela também ofereceu suas orações quase todas as noites, ou talvez todas as noites, durante todo esse tempo
Lembrando, a casa não era dela, ela apenas trabalhava nessa casa. Emma Gray. E ela orou de 1953 a 1981 por 6 presidentes seguidos, de Ace Owen, minha pronúncia em inglês não é boa, mas passando por Kennedy, Johnson, presidente Carter. Ela orou por todos esses presidentes, né? Esse texto de hoje me confrontou bastante, né? Porque eu tenho minhas falhas nesse sentido, e ele me trouxe à tona algumas verdades que eu queria trazer também para vocês. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez eu te agradeço pela tua palavra, Deus, porque ela nos traz à luz aquilo que precisa ser transformado. Ela nos mostra a direção que o Senhor deseja, a vontade do Senhor. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor me ensinou, é da tua vontade ensinar os meus irmãos. Me ajuda, nos ajuda, Deus, a ter o discernimento e a compreensão daquilo que o Senhor quer nos transmitir. Ó Deus, que nesse momento o Senhor seja honrado e glorificado por nossa congregação, por cada um de nós que está aqui. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. A gente inicia o ano de 2024 e certamente temos, como eu falei no começo, né, muitos planos. Eu confesso para você que eu já tracei até agosto. Ainda falta mais um pedacinho. Mas eu vou conseguir. Obviamente, levamos tudo a Deus, né, e torcemos para que as coisas fluam conforme Ele permitir. Mas algumas coisas são necessárias antes de tudo. E aí me chama a atenção esse primeiro verso do capítulo 2. Abrindo aspas, esse trecho que Paulo traz a Timóteo são recomendações muito importantes à igreja de Éfeso. E ele percebeu ali algumas coisas que não faziam parte da congregação. Alguns princípios distorcidos, ensinos que não transmitiam certamente a vontade do Senhor. E ele precisava reajustar algumas coisas. Então ele trouxe algumas dessas orientações. E quando eu li esse texto, eu pensei, o meu culto, a minha vida, ela é um culto. Ela precisa entrar no padrão do Senhor. E algumas coisas precisam ser reajustadas. Antes de tudo, pois, exorto para. A palavra exortar tem vários significados. Aconselhar, advertir, encorajar, estimular. E Paulo tinha essa intenção de trazer a Timóteo um encorajamento. Olha, presta atenção, Timóteo. Tem algumas coisas que não estão certas, que precisam ser corrigidas. E eu quero que você, antes de mais nada, use a prática da súplica, a prática da oração.
E voltando um pouquinho para o capítulo 1, do verso 3, ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovam discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo percebe que pessoas estavam dentro da congregação ensinando coisas sem sentido, coisas sem valor, fábulas e genealogias, gastando tempo com loquacidade frívola. Essa palavra interessante, eu pesquisei várias vezes sobre ela, mas aquela pessoa eloquente, né, que fala, que tem habilidade em trazer palavras exatas para aquele momento certo, né? Ele une aqui a palavra frívola, coisa sem valor. Então, por mais que fosse bonito, por mais que fosse bela a linguagem, né, ou que usasse palavras cultas, não tinha valor e precisava ser corrigido. Às vezes a gente olha para a nossa realidade em 2023 e pensa: quais foram as práticas e os ensinos que rodeavam o meu culto, a minha vida? O que foi que eu alimentei de mais precioso? Será que o meu foco era só universidade? Será que o meu foco era só a minha capacitação profissional? Será que o meu foco era apenas... Obrigado, Neto. Ter conhecimento e de repente permitir que esses conhecimentos ficassem vazios porque não trazem aquilo que é importante para o meu culto pessoal, para a minha vida? Palavras que não tinham mais sentido, que não tinham o impacto que necessitava, que a palavra de Deus causa. Então, Paulo chama Timóteo a essa importante realidade que precisava ser combatida, e ele diz aqui no verso 5, ora, do capítulo 1, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, Timóteo tinha uma tarefa muito específica: admoestar essas pessoas. Expulsando? Não. Sendo ignorante com elas? Não. Precisava ter coração puro, precisava ter uma boa consciência, precisava ser com inteligência, com sabedoria, né? E a gente sabe que quando chega a hora das decisões mais difíceis, a gente precisa usar a súplica, a oração, a intercessão, a ação de graça. Foi isso que mais me chamou a atenção no texto. Antes da minha vida ser um culto de fato e que precisa de algumas correções, eu preciso usar a súplica, a oração, a intercessão e a ação de graça. Eu preciso unir essas ferramentas e buscar o Senhor para que algumas coisas possam ser transformadas em seguida. Quando a gente fala em oração, me vem algumas situações, alguns exemplos de oração bíblica e que, de fato, eu não posso deixar de falar, né? Ana, em 1 Samuel, um exemplo prático, né? Quando ela suplica ao Senhor um filho. Ana, em lágrimas, pede ao Senhor a oportunidade de ser mãe. E em seguida,
presenteia, devolve ao Senhor essa criança. Estevão, antes de morrer, em Atos 7, 59 a 60, intercede pelos homens. Deus não imputa a eles esse pecado. Lembrando que Estevão estava sendo apedrejado pelas pessoas por ter escolhido seguir a Cristo. Daniel, no capítulo 9, do verso 3 ao 19, faz uma confissão e uma intercessão. E Ezequias, e essa que eu queria abrir com vocês, em 2 Reis 23, Segunda Reis, capítulo 20, verso 3 diz assim: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Esse momento, Ezequias enfrentava uma doença, uma úlcera, estava prestes a morrer. Tão certo que o próprio Isaías, a pedido do Senhor, trouxe a notícia a ele: você está como diz, com o pé na cova, né? Já não há mais chance para você. E ele, ao se deparar com essa situação, suplica fortemente ao Senhor. Pelo menos falando por mim, né? Esse ano temos planos muito específicos, e eu confesso que a última coisa que me veio na mente foi dobrar meus joelhos. Quando o cenário estava traçado e eu olhei para esse texto, eu disse: meu Deus, está tudo errado. Como é que eu vou trazer essas ideias do papel sem antes consultar o Senhor, sem antes conversar com o Senhor? Como é que a minha vida vai expressar o culto ao Senhor se sai tudo daqui, né? E não de cima? É muito fácil, é muito propício você, quando está bem, quando está numa boa posição, decidir fazer tudo só. Porque a nossa tendência, a minha tendência é sentir autossuficiente, né? Eu decido só, eu faço tudo como eu quero e vai dar certo. Já está tudo aqui no papel. Aí acontece 2019, né? Quando a gente enfrentou um dos piores momentos da humanidade, que o Covid ceifou milhares de vidas. Talvez, se fosse contabilizar, o Brasil perdeu 2 Campina Grande, né? Ou até mais. 700 mil pessoas, número exorbitante. E aí eu me recordo muito bem que fazia pouco tempo que eu tinha entrado na empresa que trabalho hoje, e eu pensei: meu Deus, não tem planos para esse ano. Não tem como você traçar metas ou definir alvos diante de uma incerteza dessa. Não sei nem se eu vou estar vivo daqui a um mês, né? Não tem vacina, não tem, logo no início, né? Não tem conhecimento sobre aquela realidade. Mas Deus, a sua plena misericórdia, nos preservou, nos manteve firmes. E foi um momento que a igreja foi testada a orar, a dobrar seus joelhos, a interceder por ela mesma, porque a doença chegava nas congregações e agora não podia se reunir. Então, a oração, a súplica,
a intercessão, a petição tomou uma magnitude maior, né? Teve mais frequência. E a gente não podia falar de oração e não olhar para Mateus 6. Não olhar para o capítulo 6 de Mateus. Vamos abrir lá? E ressaltar alguns pontos importantes. Um exemplo de oração. E rapidamente, quando eu olho para esses versos do 9 ao 13, eu vejo que não só o Senhor nos ensina como usar as nossas palavras, mas o sentimento que devemos ter em relação a essa conversa com o Senhor. No verso 9, quando lemos Pai nosso que estás no céu, santo seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor está no controle. O Senhor está num plano que nós muitas vezes não compreendemos, não conseguimos discernir. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Reina na minha vida. Seja o rei. Que a tua vontade seja permanente em toda e qualquer decisão. Seja a escola que eu vou escolher, ou o trabalho, ou o que eu preciso fazer no meu trabalho. Seja uma roupa que eu vou vestir. Que o Senhor realize a sua vontade em mim e ao meu redor. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Como nós somos pequenos, né? Como nós precisamos do sustento do Senhor, como dependemos dele. Perdoa as nossas vidas, como nós somos pecadores, falhos, constante, toda hora, todo minuto. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Só Deus tem o poder, tem a proteção, tem a capacidade. E a minha pergunta é: como eu estou orando? Como é a minha conversa com Deus? Eu tenho um quarto, lá em casa não tem um closet, né? Quem sabe futuramente a gente não pense nisso. Mas eu tenho um banheiro, eu tenho a cama, uma sala. E nesses lugares podem ser quartos de oração, podem ser espaços de conversa, pode ser um momento de consulta. E são essas conversas que vão definir os nossos planos, vão definir como funcionará o culto na minha vida. Nós estamos acostumados sempre a pedir, né? Problemas, saúde, dificuldade financeira, um trabalho muitas vezes, um curso. Eu lembro que assim que eu saí do Senai, eu tinha essa dúvida, né? Será que eu vou exercer essa função até a minha aposentadoria, ou se vai ser só uma ferramenta? Meu foco será outra coisa. E eu lembro que eu consultei ao Senhor. Deus, abre meus olhos para que eu veja, além do que está ali tão óbvio, né? Mas que eu veja lá na frente, que eu consiga ver adiante. Então essas decisões em trazer ao Senhor a última palavra é que deve rodear a minha vida, né? Devem se fazer permanente. E outra coisa que para mim chamou muita atenção é a ação de graça. Eu confesso a vocês que
que a ação de graça, para mim, nunca foi uma prática tão constante. Mas ser grato deve ser deve ser uma posição constante, porque sempre estamos sendo abençoados pelo Senhor. Talvez hoje a gente não consiga ver isso, mas o fato de estar aqui, de estar olhando, respirando, de poder compreender, de ter a inteligência de discernir, já é um motivo de ação de graça. De você saber que tem uma casa que vai dormir, né? De saber que tem um telefone que pode pedir um socorro, ou ligar, ou se comunicar, ter uma vida social, que tem a opção de no final do mês fazer uma feira, que tem a opção de entrar no seu carro e abastecer. Nós temos muitos motivos para a ação de graça. E eu queria convidar vocês a olhar um pouquinho para Ezequias, que por 29 anos governou, foi rei, e começou com 25 anos. Mas em determinado momento do seu reinado, 10 tribos foram tomadas pelos assírios. Ezequias adoeceu com a úlcera. E chegou um determinado momento, exatamente naquele versículo que eu li com vocês, quando o profeta chega para ele, acabou-se. Eu não tenho dúvida que ele foi nocauteado. Mas não é aquele de ringue que você cai e ainda tem forças para se levantar. É aquela queda definitiva. E que talvez podemos comparar uma depressão, podemos comparar a uma perca de uma pessoa, o veredito de que tudo acabou. Abre comigo em Salmos 116, esse capítulo muitos estudiosos atribuem a Ezequias. Salmos 116. Pela similaridade com qual esse homem viveu. E eu vou ler aqui com vocês, a partir do verso 1, que diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Livra-me a alma. Agora do verso 8 em diante. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então, no verso 3 a gente percebe um homem destruído, um homem que, por estar à beira da morte, por ter seu povo refém, ele não tem terra, ele não tem chão nos pés. E ele chega num momento em que olha para o lado em lágrimas e diz: Senhor, agora só o Senhor. Agora só o Senhor pode me socorrer. Quantas vezes nós passamos
por um momento como esse de extrema necessidade. Certamente muitos de nós conhecem alguém que morreu por Covid, que foi a vários velórios. E a dor da perca, ela é incomparável. E quando você vê alguém que está prestes a morrer no seu leito, quando você vê alguém acamado na UTI, sem perspectiva nenhuma, mas consciente, eu acredito que não há outro lugar que você consiga olhar se não for para Deus, o único que consegue livrar. Porque todas as esperanças no homem se acabam. Ezequias começou a conhecer algumas características do Senhor. O caráter de Deus, o poder para livrar. Ele percebe no verso 8 algumas coisas que eu quero ler para vocês, dizendo: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Um livramento espiritual, um livramento emocional quando seus olhos foram enxutos, e um livramento moral. Na sociedade, naquelas pessoas em que ele estava inserido, Ezequias é atingido pela graça redentora do Senhor. E quando a gente volta para 2 Reis, do verso... Vou ler o 1 para vocês entenderem melhor o contexto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías. E disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias recebe a graça do Senhor em viver mais do que ele poderia imaginar. E além do que isso, Ezequias é liberto dos assírios através da intervenção de um anjo. Muitos homens são dizimados. E agora ele percebe: o que eu posso devolver ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor? Ele me deu a vida, Ele enxugou minhas lágrimas, Ele livrou o meu povo. Como é que eu vou retribuir isso a Deus? Como é que eu vou devolver ao Senhor todas essas coisas? Isaías percebe que no verso 16, ele precisava invocá-lo enquanto viver. Como uma forma de ação de graça, Isaías precisava em toda a sua vida invocar o Senhor. Ele precisava buscar a Deus em meio à sociedade. No verso 9, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Precisava demonstrar isso à sociedade. E no verso 17, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Então, por toda a sua vida, ele tinha que invocar o Senhor, tinha que andar com o Senhor, para que as pessoas vissem, e teria que render sacrifícios em ação de graça ao Senhor. Às vezes, a gente olha para a ação de graça e pensa, é só agradecer, né? Deus, obrigado, porque eu estou aqui louvando, eu estou aqui ouvindo a Tua palavra. Mas
a ação de graça envolve atitude. E ele entendeu isso. A ação de graça muitas vezes envolve recursos. E a ação de graça sempre apontará para o Criador. Segunda Coríntios, capítulo 9, mostra-nos um exemplo que diz assim, 2 Coríntios 9, no verso 12, porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos. A ação de graças muitas vezes envolve ofertas, sustento. E a pergunta é, será que muitas vezes não está faltando essa ação de graça? E quando Paulo faz essa exortação, ele diz, olha, oração, súplica, intercessão e ação de graça. É um conjunto de coisas que certamente vai combater as distorções de conhecimento, a conduta pecaminosa e a falta de planejamento. Isso vai nos tornar dependentes do Senhor. Então, são 4 coisas que estão juntas e não separadas. Eu posso vir aqui assistir o culto todo domingo, mas se não orar, não interceder, não render ação de graça ao Senhor, não vai ter valor. Eu posso dizimar e não ir em nenhum culto, não participar, não ser um membro que está junto, em comunhão. Eu posso orar e só orar. Não, estou falando em casa com Deus, é suficiente. E esses pensamentos distorcidos nos distanciam do Senhor. É preciso unir as 4 coisas para que a nossa vida seja um culto racional. Mas o texto não acaba aí. Volta lá para 1 Timóteo. Capítulo 2. Deixa eu marcar aqui que o vento está levando essa folha. E ele continua. Orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Paulo tinha essa preocupação, sem dúvida. O povo, em seu contexto, seria perseguido severamente por Nero. Mas Paulo sabia que os irmãos tinham que orar naquele momento por César, por seus governantes, por suas autoridades, por seus administradores. E eu posso pensar até mais perto da gente, para os nossos pais, pelo líder familiar, para o nosso pastor, pelo nosso professor, nosso patrão, líder, supervisor, nosso gerente, pessoas que estão ali no nosso meio. Nós temos que orar, interceder, render graças em favor
de todos eles. É difícil, né? Eu digo, respondendo por mim, que às vezes a gente olha para algumas decisões da supervisão e fica pensando, meu Deus, esse é o momento de orar. E às vezes olha para a decisão do patrão e diz, mas tá difícil. E muitas vezes para o próprio professor, aquele que lhe traz o conhecimento, que foi investido de autoridade para lhe ensinar, quando traz algo totalmente distante do que o Senhor tem lhe ensinado, é hora de orar em favor deles, é hora de interceder, é hora de ações de graça. E como não falar dos governos? Eu tenho conhecidos de trabalho, colegas de trabalho, cristãos, diz assim, orar por Lula, orar por Bolsonaro, está totalmente fora de questão. Orar pelo meu governador, o meu prefeito. Mas essa é a vontade do Senhor. Quando ele continua, isso é bom e aceitável diante de Deus, que é o nosso Salvador. Então, Deus espera isso de nós. Deus espera isso de mim. E eu confesso a você que eu senti um baque muito grande. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Estou totalmente distante do que o Senhor espera. Eu tenho que orar por eles. Eu tenho que dobrar meus joelhos, dizer, Deus, abençoa meu líder, transforma meu supervisor, dá sabedoria ao prefeito da minha cidade, dá inteligência, discernimento ao meu governador, capacita esse presidente que rege tantas pessoas, transforma, Senhor. E isso tem um propósito. É onde nós vamos poder ter uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Aí você pensa, eu vou orar para que seja tudo top, né? Que não tenha confusão, que não tenha perseguição. Pelo Brasil não é difícil, né? Orar nesse sentido. Com certeza nós temos liberdade, nós temos opções, mas talvez há países que, certamente há países que isso não é possível. Então nós temos que orar por isso. E assim nós vamos poder exercer a piedade e respeito. Falamos muito sobre piedade, né? Nesse ano que se passou. Por isso que nós precisamos orar por nossos líderes. Dessa forma, a grande questão é: como tem sido a minha ação de graça na minha família? Como se reflete a minha ação de graça no meu ambiente de trabalho? Porque isso tem que ter um reflexo para as pessoas. As pessoas veem isso. Afinal, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se a minha vida, que é um culto, não reflete essas ações de graça, não transparece a intercessão, a oração, tem alguma coisa errada. Porque, sem sombra de dúvida,
isso não será notório àquelas pessoas que nos rodeiam. E às vezes fica aquela vergonha, né? Eita, dizer que eu oro para o meu chefe, ou que eu estou intercedendo pelo meu líder, né? Dizer a meu pai que eu estou orando por ele, às vezes dá aquele receio. Mas é o que o Senhor espera de nós. É o que Deus tem nos insistido. É aceitável diante do Senhor. E tudo isso tem um propósito. É para que os frutos aconteçam, apareçam. Primeiro, a vida tranquila, como falamos, para exercitarmos a piedade. E segundo, para agradar a Deus. E por fim, para atingir o nosso maior alvo. Trazer aos homens o pleno conhecimento da verdade. Às vezes, você pode dizer, não, mas eu sou tão educado, eu falo tão bem com as pessoas, eu trato meu chefe da melhor maneira possível, obedeço o que ele pede, eu trato meus pais com maior carinho, com maior amor. Está faltando algo. E é exatamente a oração, a intercessão e a ação de graça. Só assim, a minha vida, o meu culto estará completo. Antes de tudo, antes de qualquer relacionamento, antes de qualquer prática, como primordial em meu dia, a ação de graça, a oração e a súplica. Dessa forma, nós vamos atingir um alvo que alguns homens de Éfeso não estavam conseguindo, quando traziam pensamentos distorcidos, palavras sem sentido. E quando a gente olha para o capítulo 1 do verso 19, que diz assim, aliás, do verso 18, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Esses homens que não tinham essa boa consciência, não tinham fé, não conheciam a Deus, certamente não atingiriam esse alvo, que é alcançar e levar esses homens ao pleno conhecimento da verdade. É assim que o meu culto deve ser fortalecido. É assim que a minha prática, o meu relacionamento com Deus deve ser alicerçado, para que essa vida possa transmitir a esses homens o conhecimento da verdade. E que conhecimento é esse? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate por nós. Então a minha vida, diante das pessoas do meu chefe, diante do meu pai, da minha mãe, diante daquelas pessoas do meu meio social, devem expor essa finalidade. Para isso precisamos ser exortados de que essa prática tem que ser primordial, tem que ser fundamental. Não desanime. O Senhor deseja que todos venham ao pleno conhecimento. Paulo traz muitas verdades profundas nesse texto. Mas a que eu quero mais me apegar com vocês é que a vontade do Senhor é plena. A vontade do Senhor é completa. E ela deseja
que o nosso amigo do trabalho, que o nosso chefe, que o nosso líder, sem dúvida, conheça a verdade. Conheça o Senhor Jesus como o único Salvador. Se você está aqui hoje e ainda não fez essas verdades autênticas na sua vida, ou não participou desse desejo de Paulo, eu queria convidá-los. Eu queria que vocês acompanhassem o desejo desse homem: orar, suplicar ao Senhor, interceder e conhecer a verdade, o pleno conhecimento sobre Jesus. Porque Ele é o único que pode, sem dúvida, nos tornar capazes, nos tornar suficiente. Ele é o único que pode nos transformar e dar o maior presente, no qual temos que oferecer ações de graça, que é a eternidade. Então eu queria desafiar você, que já entendeu essa verdade. Qual é a ação de graça que o Senhor tem trazido, que você tem trazido para o Senhor? Como é essa ação de graça? Ela é física? Ela é de recursos? Ela é de sentimento? É de expressão? Ela envolve pessoas? Como é a sua ação de graça no seu quarto, na sua casa, na sua família? Como é a sua ação de graça no seu trabalho ou na universidade? Está na hora, chegou a hora, e esse ano temos a oportunidade de tornar isso uma prática constante. Deus, eu quero que as pessoas vejam que eu sou um homem grato, não só com as minhas palavras, com o meu jeito de tratar, mas com os meus recursos. Eu quero que o Senhor veja, eu quero que as pessoas vejam que eu sou um homem que agradeço constantemente por estar perto delas e ter a oportunidade de falar sobre Jesus. E para concluir, se você tem dificuldade em dar graças, eu queria fazer isso com vocês agora. Eu queria orar e de forma coletiva, eu queria que vocês orassem também, agradecendo ao Senhor, primeiro pela oportunidade de entrarmos nesse ano com condições de planejar, com condições de traçar metas. Depois que temos a oportunidade de afinar o nosso culto pessoal, a nossa vida, conforme os parâmetros de Paulo. E depois, pela oportunidade que o Senhor nos dá à eternidade, pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Então vamos curvar nossas cabeças. E você em seu lugar pode expor essa gratidão ao Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor me deu um salário, qual posso ofertar como forma de ação de graça. O Senhor me deu uma inteligência, o qual posso dedicar ao Senhor como ação de graça, estudando, conhecendo a Tua palavra. O Senhor me deu a capacidade de falar com pessoas abertamente. Obrigado, porque isso também é uma oportunidade de falar sobre Jesus. Senhor meu Deus, obrigado por esse ensino que também, Deus, estava esquecido em minha memória.
o quanto eu preciso render graças ao Senhor pela capacidade que o Senhor me deu em poder estudar, em poder olhar para a Tua Palavra e ver as maravilhas que o Senhor tem feito, pela capacidade que o Senhor me deu em me mover, em estar aqui, pela saúde que o Senhor não tem deixado faltar, Deus. Obrigado, Senhor, pelo emprego, porque através dele eu posso trazer o sustento à minha família. Obrigado, Senhor, porque esses recursos o Senhor também me permitiu abençoar a minha congregação. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor implantou esse corpo de Cristo para que a Tua verdade chegue àquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Deus. Obrigado, Senhor, pelo meu pastor. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui. Obrigado, Senhor, pelos diáconos que o Senhor levantou, com o propósito de tornar o Teu trabalho cada vez mais eficaz neste corpo, nessa sociedade, Deus, nessa comunidade. Obrigado, Senhor, pelos projetos que o Senhor nos permite vivenciar, participar, seja a Eliúde, seja trabalho entre os índios, com o Ricardo, seja Catolé de Zé Ferreira, Deus, seja Santo André. Obrigado, Deus, porque esse sentimento missionário o Senhor sempre tornou forte e eficaz no nosso corpo. Deus, eu teria dezenas de motivos ao qual eu posso Te agradecer. Não nos deixe, Senhor, em cada momento de oração, perder, Senhor, essa qualidade de Te agradecer, Deus, pelo livramento, pela proteção, pela saúde, por seja qual for o motivo, sempre, Deus, sempre o Senhor nos deu bênçãos, sempre o Senhor nos deu o suprimento necessário, a capacidade, Deus. Então, Deus, não permite que esqueçamos das ações de graça. E faz com que essas atitudes, essa mudança de comportamento, possa chegar à sociedade a qual estamos inseridos, ao trabalho ao qual estamos participando, às instituições de ensino a qual estamos inseridos. Não deixa, Senhor, que isso fique somente para nós, mas que o meu culto pessoal, a minha vida, possa de fato refletir pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus Salvador. Eu oro assim, Deus, no nome de Jesus, grato por todos que estão aqui e por aqueles que acompanham virtualmente, Deus. Obrigado. Amém.